Muito boa tarde. Boa tarde, vamos para nosso 15º dia de live, seguindo aqui, firme e forte. Firme e forte no desafio, já passamos aí de 60% já do desafio, né? E vamos finalizar o desafio semana que vem. Então, seguimos aí, firmes e fortes. Ao longo dessa semana, estamos conversando, estou respondendo algumas perguntas importantes, dando alguns direcionamentos importantes. Boa tarde, mãezinha. Minha mãezinha é minha fã fiel, né, amor? Que bom poder contar com a senhora sempre aqui. Apoio incondicional, ou coisa boa é ter família que apoia, né? E se você não tem, que você seja o apoiador de outras pessoas, né? Alguém precisa começar, então que seja você. E ao longo dessa semana nós estamos respondendo algumas perguntas. Por exemplo, por que algumas pessoas crescem mesmo em ambientes difíceis e outras continuam estagnadas, por exemplo. Bom dia, irmã. Por que algumas pessoas ficam estagnadas e outras crescem? Por que você muitas vezes sabe o que precisa fazer e continua repetindo os mesmos padrões? E eu estou trazendo ao longo dessa semana algumas respostas e muitas delas direcionam para mentalidade. Então, por isso que estamos falando sobre mentalidade. E semana que vem vamos aprofundar no campo das emoções. E hoje já quero trazer para vocês uma reflexão. Nós vamos conversar hoje sobre excelência. E quero que você já comece a refletir assim, será que o que você diz que é excelência... Oi, Adeline, boa tarde. Será que o que você diz que é excelência, que busca um comportamento de excelência, mas no fundo se conforma, já aceita não, assim já tá bom, aqui já é suficiente? Será que você realmente pensa por conta própria ou o seu cérebro já decidiu antes de você? Vamos falar sobre um mecanismo aí do cérebro que a neurociência traz e que isso molda muito das nossas decisões, dos nossos comportamentos. E eu quero que você saia dessa live hoje percebendo se você está vivendo no nível do seu potencial, se você está colocando todo o seu potencial em potência para o mundo, ou se você está vivendo no teto dos seus pensamentos automáticos, se você está vivendo ali no teto da mentalidade de pensamentos repetitivos, pensamentos padrão. E vamos começar a conversar sobre isso. Será que a gente confunde conformismo? Será que a gente sabe o que é o conformismo, o que é a excelência? Então vamos falar sobre isso, né? E sobre essa capacidade do cérebro, muitas vezes, de já decidir antes da gente, inclusive, né? Quero já trazer a reflexão de que o nosso cérebro, ele não é tão neutro assim, né? Ele aprendeu a filtrar, a selecionar a informação. E o cérebro, ele tem uma capacidade que você precisa saber, que o meu cérebro, ele tem uma capacidade de confirmar aquilo que nós acreditamos. Olha isso. Mesmo que não seja tão verdade assim. Ele tem uma capacidade de confirmar aquilo que nós já acreditamos. E a ciência chama isso de viés de confirmação. Viés de confirmação. Isso significa que o que você pensa sobre você mesmo, você mesma, o que você pensa sobre o mundo, o que você pensa das pessoas, isso costuma ser confirmado. Se você acredita, por exemplo, que você nunca é boa o suficiente, que você não nasceu para prosperar, que isso não é para você, que viver de propósito, né? Que leveza não é para você, que leveza não existe, que você vai ser sempre rejeitado, abandonado, humilhado,
que já tá bom assim. Quero falar sobre o já tá bom assim hoje, que a gente vai falar de excelência, de potencial virando potência. Então, o seu cérebro, ele vai sempre procurar provas para confirmar o que você já pensa sobre você mesmo. E sabe o que acontece? Ele acaba encontrando. Ele encontra. Ele busca isso e ele encontra. Não porque seja a verdade, mas porque ele foi treinado para buscar essas evidências. O nosso cérebro, ele é treinado para buscar essas evidências. Então, imagina que nós recebemos milhões de informações o tempo todo e cada vez mais, porque nós estamos vivendo uma era de cada vez mais informação, mais conhecimento, mais. A gente nem dá conta da quantidade de informações, da velocidade de coisas que chegam a nós a todo momento. E o cérebro, ele precisa dessa capacidade. Ele precisa dessa capacidade de filtrar, de selecionar o que é importante, de decidir o que passa pelo filtro, o que sai, o que não fica, por uma questão mesmo de gasto de energia. O cérebro gasta muita energia. Então, isso é uma capacidade extremamente importante do nosso cérebro. Só que quando nós não sabemos disso, nós não questionamos algumas coisas, que aí vem o viés de confirmação. Em outras palavras, aquilo que você foca expande, né? O que você tem outros conhecimentos da psicologia que chamam das crenças autorrealizáveis, ou seja, você acredita tanto naquilo que você vai, o seu cérebro ele vai buscar coisas que vão confirmar aquilo que você acredita. Então, por isso que nós temos que ter muita consciência de que esses processos acontecem para que a gente passe não a ver o mundo como eu acredito que ele é, mas a ver o mundo como ele realmente é. Aí a gente começa a separar o que é interpretação minha da realidade e o que de fato é a realidade. Então, são duas coisas diferentes, né? O que de fato é e qual é a minha interpretação da realidade. Ao longo desse desafio, e especialmente essa semana, falando de mentalidade, eu trouxe muito para vocês sobre a nossa lente, a forma como nós interpretamos o mundo. Então, já sabemos que pensamentos repetitivos viram crenças, eles viram caminhos neurais mesmo, eles viram caminhos naturais no cérebro e é isso que cria padrões. Isso cria padrão, padrão cria nossa identidade, inclusive. Aquilo que nós acreditamos sobre nós mesmos, aquilo que nós acreditamos sobre o mundo, aquilo que nós acreditamos sobre sucesso, aquilo que nós acreditamos sobre dinheiro, aquilo que nós acreditamos sobre tudo. Sobre tudo. Então, isso tudo é o que cria o nosso destino, né? Então, pensar sobre esses padrões que se repetem faz com que a gente comece a expandir a nossa perspectiva. E aí, o cérebro tem uma capacidade incrível também, que a ciência já comprova, que se chama neuroplasticidade, que é exatamente essa capacidade de se reconstruir, de se moldar diferente. Então, nós temos sim a capacidade de pensar diferente, mas para pensar diferente, nós precisamos estabelecer novos padrões de modelo mental. E nós precisamos aceitar primeiro que existe uma interpretação dessa realidade. Nós precisamos aceitar que a forma como nós enxergamos não necessariamente é a verdade. E isso exige muita humildade, isso exige muita coragem, né, para você passar a pensar diferente. É por isso que nem todo mundo segue isso, é por isso que tem um monte de gente cheio de verdades, porque é mais fácil a gente seguir, só estar perto de quem confirma o que a gente acredita. É por isso que é tão difícil a gente ouvir outras perspectivas, porque as pessoas acham que tem que estar sempre certas. Então, eu te pergunto, você está treinando uma mente para questionar alguns pensamentos? Você se
se cerca também de pessoas que de alguma forma vão fazer você pensar diferente, ou você está sempre só ouvindo as pessoas que confirmam aquilo que você já pensa, a sua forma, né? E aí, a grande questão, né? Se essa mente acaba sendo o solo aí, né, dos nossos pensamentos, das nossas emoções, das nossas decisões, do nosso campo de decisões, e é isso que molda a nossa vida, porque os nossos comportamentos, eles vêm disso. O que é que você tem plantado nos seus pensamentos, né? Nesse solo que é tão fértil, que é o campo da sua mente? Será que você tem plantado padrões de excelência, padrões de crescimento, padrões de expansão, de mudança de perspectiva, no sentido de evolução, no sentido de desenvolvimento de virtudes? Ou será que você está vivendo só no automático? Ou será que você está, inclusive, em padrões de estagnação, de mediocridade, no sentido de média mesmo, de já tá bom assim, né? Você está se conformando, mesmo sabendo que você é capaz de muito mais, mesmo sabendo que você poderia muito mais, que é como se tivesse uma essência dentro de você que sente vontade de fazer outras coisas, tomar decisões, assumir outros riscos, mas no fundo você acaba se movendo muito mais pelo medo do que por uma busca de expansão. E expansão exige sair da nossa zona de conforto, exige plantar novas sementes, né, dentro do solo da mente. Então, eu quero trazer para vocês, quem já está me acompanhando ao longo do desafio, e especialmente essa semana que nós começamos a dar mergulhos mais profundos aí dentro de nós e dentro da palavra, eu trouxe hoje o nosso versículo base também, o nosso versículo base da sabedoria milenar. Isso tudo que eu estou dizendo para vocês, gente, que a ciência comprova e estuda sobre viés de confirmação, neuroplasticidade, sobre como que essas coisas governam de alguma forma as nossas decisões, a nossa vida, já estavam ali num conhecimento milenar, né? Já estavam inclusive na Bíblia. Então eu quero ler para vocês um versículo que eu separei aqui e ao longo dessa semana estou trazendo para vocês, que fala sobre isso, né? Sobre a importância do que nós pensamos repetidamente, como isso molda os nossos caminhos, o caminho na vida, mas o caminho primeiro neural, né? Como isso molda o caminho neural, como isso molda nossas emoções, como isso molda nossos comportamentos e, portanto, como isso molda a nossa vida. Como isso molda a nossa vida. Então, eu vou pegar aqui para vocês esse texto que parece simples, talvez as pessoas passam por ele assim de forma simples, mas que ele tem uma sofisticação, uma nobreza assim, do ponto de vista psicológico. Então eu vou ler para vocês. Está lá na carta de Filipenses. Quem escreveu Filipenses foi Paulo, já falei sobre ele aqui, o discípulo tardio, que não andou com Jesus, não foi um dos 12, mas escreveu boa parte do Novo Testamento. E lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 8, Paulo está dizendo assim: por fim, irmãos, ocupem-se em tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for justo, tudo o que for puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama. Se há alguma virtude e há algum louvor, pensem nessas coisas. Ou nisso pensai. Ou, em outras versões, se ocupem dessas coisas.
Ocupem-se dessas coisas. Ocupem-se nos pensamentos, ele diz. Nessas coisas, pensem. Em quê? Em que Paulo está dizendo para a gente pensar? Em tudo que for verdadeiro, nobre, justo, puro, amável, de boa fama e se há alguma virtude. Então percebam, Paulo está dizendo, nisso pensai. Ele está dando um direcionamento. Ele está dando aqui, para mim, o entendimento é qual é o filtro que nós precisamos enxergar. Onde é que tem que estar a nossa atenção? Onde é que a gente tem que colocar a nossa atenção para que a gente possa expandir, para que a gente possa, inclusive, formar outras redes neurais na nossa mente, né? Então, o que nós estamos falando ao longo desse desafio é que aquilo que você decide alimentar na sua mente ganha força. Inclusive, trouxe para vocês esse conceito do viés de confirmação. Tudo aquilo que a gente alimenta e tudo aquilo que a gente expande ganha força. E a gente começa a praticar. Então, se nós estamos colocando, onde é que nós estamos colocando o nosso foco? É naquilo que é bom? É naquilo que é verdadeiro? É naquilo que é justo? Ou não? Ou eu estou ali, sabe assim, as pequenas coisas, né? Estou em rede de fofoca, estou em grupo que só fala besteira, que só fala dos outros, que não sabe conversar sobre ideias, está sempre falando de outras pessoas, sempre falando de gente, está denegrindo a imagem de outras pessoas, está trazendo assuntos vulgares, assuntos pequenos, aquilo que nem é verdadeiro, nem é nobre, nem é justo, nem é amável. Muitas vezes a gente está ali com palavras de ódio, com palavras de reclamação, com palavras tolas mesmo, né? A Bíblia usa muito essa palavra. E eu não estou falando de pensamento positivo superficial. Paulo não está falando de pensamento positivo superficial, ele não está falando de negar problemas, mas ele está falando de algo, quando ele diz isso, pensai nessas coisas, ele está dizendo que há uma possibilidade em nós de ter um controle deliberado sobre o que a gente deve pensar e o que a gente deve fortalecer dentro da nossa mente. Porque se você não estiver escolhendo, se você não estiver pensando sobre isso, o seu cérebro está fazendo esse trabalho. Só que ele está fazendo esse trabalho buscando padrões, buscando piloto automático. Se você estiver no piloto automático, ele está buscando padrões repetitivos. Então você só vai estar escolhendo baseado naquilo que você, nas crenças que você já tem, nos seus padrões emocionais. Então, se você precisa mudar a perspectiva sobre alguma coisa, você precisa se preencher de pensamentos diferentes. Porque começa daí. E é claro que aqui eu não estou falando com quem não quer mudar nada na sua vida, com quem já está... Não, tá ótimo. Eu não quero mudar nada na minha vida. Minha vida já é maravilhosa, a minha vida já está tudo certo, já está tudo bem, eu já tenho um padrão de excelência, um nível de virtude, um nível de maturidade. Não quero mudar nada na minha vida. Essa live não é para você. Essa live é para quem quer mudar alguma coisa na vida, para quem sabe que está repetindo padrões e não sabe por onde começar, para quem sabe que precisa fazer coisas e não consegue fazer, para quem sabe que está num padrão que não é de excelência, que o seu potencial não está num nível máximo, que poderia estar dando mais potencial. Por isso que eu estou conectando tudo isso com excelência. Quando você conecta essas coisas com uma busca por excelência, não é sobre essa performance para fora, não é sobre essa performance para os outros verem, para os outros elogiarem, é sobre essa disciplina interna que a gente precisa ter, que a gente sabe. A gente sabe quando a gente está dando o nosso melhor, quando a gente está bem, quando a gente está fluindo, quando a gente está se sentindo ali extremamente responsável, mas servindo. Quando a gente está abastecido, alimentado, fazendo o nosso melhor. Só que tem muita gente que está perdido, que está só fazendo mais do mesmo, estagnado, estagnada,
que tá só repetindo o padrão, mas aí ao mesmo tempo tá reclamando, tá sempre reclamando das mesmas coisas. Gente, você tá todo ano reclamando das mesmas coisas, reclamando do mesmo chefe, reclamando da mesma empresa, reclamando das mesmas pessoas, reclamando dos mesmos relacionamentos. Tem alguma coisa que precisa mudar. E comece por você, porque é onde você tem controle. Não é sobre o outro. E esse padrão de excelência como uma forma de viver, né? É buscar esse a mais, não pelo fazer mais pela performance. Performance é super importante, super. Mas quando ela está desconectada de um porquê, quando ela está desconectada de um propósito, quando ela vira só um alvo por sucesso, status, poder, para mostrar para os outros, para provar para o mundo, quando é isso fica vazio. É uma performance vazia, que a gente está ali perdido e nem sabe o que é. E de repente até alcançou o que queria alcançar e quando chega lá diz, é isso? Tá faltando alguma coisa. Tá faltando alguma coisa. Então, a ciência, né, quando eu trago aqui, né, eu amo conectar a ciência e a espiritualidade, gente. E como eu tô amando trazer isso no desafio para vocês, porque a ciência, ela explica esses mecanismos. Ela explica, a ciência já descobriu muitas coisas, né? Mas as escrituras, elas revelam princípios, elas revelam aspectos ali que muito a ciência vai confirmar depois e vai explicar o mecanismo, né? Porque não é o propósito da Bíblia explicar os mecanismos, mas ela revela princípios, ela revela o alvo, ela revela o como, por que essas coisas são importantes. Então, conectar essas duas coisas faz muito sentido, né? Faz muito sentido. É isso, leio alguns comentários aqui de vocês. A Renata colocou, é muito poderoso. O Giovanni, preciso mudar de rota. É isso, e a gente muda de rota quando? Se é pensando aquilo que está moldando a nossa mente, né? O que você pensa, você se torna. Então, será que o que nós estamos nos ocupando com o que a gente tem pensado? Aí pensa aí, o que você tem pensado nessa última semana, hoje é sexta-feira. O que está ocupando a sua mente? Passa nos filtros aqui de Paulo. É verdadeiro? É nobre? É puro? É amável? O que mais? Um monte de filtros, né? Tem virtude? É justo? Será que a gente está se ocupando disso? Como é que está aí o nosso tempo? Onde é que a gente está gastando? O que a gente escuta? O que a gente tem escutado de música até isso, gente? Porque, na verdade, o que molda os nossos pensamentos tem a ver com os nossos sentidos. Aquilo que a gente vê, aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente fala, aquilo que está ali, que nós estamos experienciando. Tudo isso vai moldando os nossos pensamentos. Tudo isso molda os nossos pensamentos. Então, quando Paulo fala, se ocupe disso, pensem nessas coisas, né? Ele está falando aqui, ele não está falando das circunstâncias. Imagina, Paulo, quando estava escrevendo essa carta, provavelmente, quem conhece mais de história, mas provavelmente ele estava em Roma, se eu não me engano, ele estava preso, então ele nem estava falando de circunstância, porque imagina, a igreja de Filipos, que era para onde ele estava escrevendo a carta, era uma cidade influenciada por uma cultura militar, né, por status, por poder, que é a nossa sociedade, orientada pelo sucesso, pelo dinheiro, pelo que você tem, pelas suas aparências. E ele está falando de mentalidade, ele não está falando de circunstância, ele está falando de mentalidade. Então, como é que a gente
combate a mentira? Com a verdade. Como é que a gente combate essa contaminação do mundo? Porque é muita coisa ruim mesmo. É muita coisa ruim todos os dias. Tem milhares de coisas que chegam na nossa mente como coisas ruins. Como é que a gente combate essa contaminação do mundo? Com pureza, buscando preencher-se de outras coisas, né? Como é que a gente combate a dureza de coração? Com amabilidade, sendo amável. Ele fala o que é verdadeiro, o que é justo, o que é amável, o que é puro, o que é de boa fama. Então, o nosso cérebro, ele tem uma atenção seletiva, ele não processa tudo. Ele não processa tudo, ele seleciona. Mas se nesse selecionar, nesse filtrar, você não estiver compreendendo o que é que você está filtrando, o que é que você está focando, nós vamos ficar num piloto automático. Então, se você está se preenchendo sempre de notícias ruins, se você é aquela pessoa que está sempre vendo jornal, vendo coisas ruins, ouvindo músicas que não edificam em nada, pelo contrário, que só fala de coisa ruim, que só fala enfim, coisa que não edifica nada. E só fala coisas que te levam a ter pensamentos impuros, né? Coisas que não edificam, né? Então, isso vai te moldando, isso vai levando você para um rumo na sua vida e você nem sabe onde que começa. Então, saiba que seu cérebro tem essa capacidade. Ele é ali um detetive, ele é um filtro ali, né? Ele tende, o detetive no sentido assim, né? O viés de confirmação, ele tem a tendência a procurar, a enxergar, a encontrar apenas aquilo que confirma o que a gente já acredita. Então, se eu acredito que sei lá, que eu não sou bom o suficiente, né? Sempre trazendo essa relação com a gente mesmo, que eu não sou bom o suficiente, que eu não sou capaz, que eu não mereço, que eu, né, sou vítima do mundo, que todo mundo me perseguindo, falando de mim, sei lá. O meu cérebro, ele vai encontrar evidências para provar isso. E ele costuma ignorar o resto. Ele costuma, inclusive, ignorar aquilo que é bom. Se o seu viés for de encontrar sempre esse caminho de nunca ser suficiente, de você não ser capaz, porque ele quer economizar energia. E todo esse pensamento cognitivo, gente, gasta energia, cansa. É por isso que o cérebro tem essa capacidade de encontrar atalhos mentais. É uma questão de sobrevivência mesmo. E o pior é que quando a gente confirma, a gente ainda se sente ali. Tá vendo como eu estava certo? Ainda retroalimenta o nosso ego. Tá vendo bem que eu disse? Eu sabia que estavam falando de mim. Eu sabia que pensavam isso de mim, que estavam me prejudicando, que estavam me perseguindo, que eu sou vítima do mundo. Eu não disse? Quando a gente encontra algo que confirma, ele ainda tem uma sensação de acerto, assim, sabe? Como se isso ainda reforçasse mais ainda esse padrão. E o problema é quando esses padrões nos levam para um caminho de medo, nos levam para um caminho de sermos muito reativos, nos levam para um caminho de sempre ver o lado ruim das coisas, o lado ruim das pessoas, o lado ruim de nós mesmos. Então a gente passa a não acreditar quando a gente recebe um elogio, sei lá, acha que foi sorte ou foi ao acaso. Quando recebe uma crítica, tá vendo? Eu sabia que era assim mesmo, né? Isso eu tô falando de padrões de pessoas que têm uma tendência a serem mais inseguras, uma tendência à autossabotagem, uma tendência à procrastinação. Tudo isso são padrões que eles são reforçados por isso, né? Então, por exemplo, trazendo um exemplo do mundo corporativo. Porque meu chefe não gosta de mim. Tem gente que é assim, né? Porque eu sou perseguido, porque meu chefe
tem favoritismo com fulano de tal, e aí o seu cérebro começa a procurar qualquer tom de voz diferente, qualquer resposta que não vem de maneira rápida, qualquer expressão ali neutra, ou uma expressão que parece que estava aborrecido, sei lá, tudo que acontece, a pessoa já leva para uma confirmação. Tá vendo? E aí isso gera o quê de resultado? Quando isso confirma a crença, isso gera uma ansiedade, isso gera uma descrença na própria capacidade. Isso gera uma comunicação defensiva, uma pessoa que está sempre na defensiva, porque acha que vai ser atacada, porque acha que vai ser criticada. Gera conflitos desnecessários. Eu vejo isso acontecendo dentro do corporativo. Vi muito e ainda vejo essas coisas acontecendo. E muitas vezes, gente, é mais sobre a própria pessoa, sobre o que ela acredita, sobre o que ela está buscando. E aí vai se confirmando. Vai se confirmando. Isso torna uma relação conflitos desnecessários, né? E nos relacionamentos também, isso acontece demais. Pensa sobre os seus relacionamentos, você com seu esposo, você com sua esposa. Pensa nisso quando você vê algo do tipo assim, sei lá, tá se afastando, não conversa, tá frio, é porque você já tem uma crença ali de rejeição, nunca me dão atenção, sempre me abandonam, né? Eu nunca sou uma prioridade, sei lá. E aí você já interpreta como eu não sou importante, né? Tá se afastando. E aí, ao invés de você ir para um diálogo, de você conversar, de você não se afastar, você fica mais carente, ou mais agressiva, ou mais distante, vai se afastando, né? E aí isso vai provocando exatamente o afastamento que o outro teme. Isso também acontece nos relacionamentos, isso acontece com a escassez, né? Quando a gente pensa assim que sempre vai acabar, que nunca é suficiente. Então, enfim, né, que nunca é suficiente, que vai acabar, o cérebro sempre nesse modo falta, sempre nesse modo medo, isso também vai se confirmando. Isso também vai se confirmando ao longo do tempo, né? Então, quando a gente traz esse princípio das escrituras, pensem nessas coisas como um direcionamento, é uma forma de dizer assim, ó, treina a sua lente. Não é sobre negar os problemas, mas é escolher os filtros que você vai interpretar a sua vida. Então pensa sobre isso. Que lente você tem usado para filtrar a vida? O que o seu cérebro está o tempo todo querendo te provar? O que ele está buscando sobre você? Será que é que você não é capaz? E aí ele está sempre te confirmando isso. Como é que você pode treinar a sua mente para confirmar não os seus medos, para confirmar as suas forças, os seus talentos, para que você possa assim viver um propósito que tem a ver com o quê? Não com o do outro. Tem a ver com o propósito, com o seu, com os seus talentos, com as suas forças, com as suas zonas de potência. Começamos falando sobre potencial. Então, será que nós estamos treinando a nossa mente para confirmar os nossos medos ou confirmar as nossas zonas de talento para que a gente possa colocar energia e conectar tudo isso ao nosso propósito? E nós podemos, a ciência mostra, as escrituras também mostram como princípios que nós podemos sim escolher deliberadamente quais são os pensamentos que nós vamos alimentar. Ele pode até vir, bate na porta, pensamentos ruins, bate, mas a gente combate com a verdade, com o que é puro, com o que é amável. Enfim, a gente vai treinando a nossa mente. É por isso que a palavra ela é tão importante para treinar a nossa mente com essas verdades que a gente vai combatendo mesmo, né? E que a gente não deixa entrar esse pensamento. Ele até vem, mas a gente vai combatendo, porque a gente já tem mais consciência sobre o tipo de pensamento
que eu não quero alimentar e quais são os tipos de pensamento que eu quero alimentar. E eu quero alimentar em cima dos filtros que Paulo trouxe hoje para que a gente possa ir moldando isso. E não é da noite para o dia, gente, é treino. É treino, é repetição. Repetição o tempo todo, é disciplina emocional, para que a gente possa construir essas novas possibilidades de caminhos. Caminhos na vida, como resultado, fruto, e caminhos neurais, inclusive, tá? Muito bom, gente. É isto. Finalizando aí a nossa live de hoje. Fez sentido para vocês? Falei um monte de coisa e nem fiquei lendo aqui, né, os comentários. Mas digam aí, se tiver alguma pergunta, tá? E alguma coisa pra gente ir finalizando. Quero só dizer que hoje é o 15º dia. Amanhã nossa live vai ser muito especial, porque vai ser com a Ana Luquini, a minha mentora. A gente vai fazer live amanhã, sábado. Amanhã vai ser às 9, como é sábado, 9h30. 9h30 a gente vai fazer live. E eu vou pedir que vocês compartilhem com mais pessoas. Principalmente, gente, me digam, essas lives, elas estão fazendo aí a diferença para vocês? Às vezes é uma palavra, às vezes é um conhecimento, é alguma coisa que já expande, assim, né? Já traz um discernimento diferente para aquele dia. Uma palavra, um entendimento, uma coisa, um insight pode mudar aí o seu dia, mudar uma decisão que você toma hoje e que vai moldar aí seus próximos passos. Então, se está fazendo sentido para você, compartilha com mais pessoas. Amanhã a gente vai alcançar aí muitas pessoas, né? Muitas pessoas. Verdade, muita disciplina. Estarei com vocês amanhã, 9h30. Separem meia hora do sábado de vocês para estarmos juntos. E vai ser muito especial amanhã, viu? Todos os dias está sendo muito bom, muito especial estar com vocês. Eu estou buscando aqui o meu nível de excelência. E excelência, gente, para finalizar a nossa live de hoje, excelência não é perfeccionismo. Excelência é compromisso com seu potencial. Anota isso. Excelência é compromisso com o seu potencial. Não aceite um padrão que está muito abaixo daquilo que você pode fazer, daquilo que você pode entregar. Vai ser incrível amanhã. Agendem, viu? Terminar com essa. Excelência não é perfeccionismo. Para de querer achar que as coisas têm que ser perfeitas para começar. Excelência é compromisso com o seu potencial. É compromisso com aquilo que você pode entregar para o mundo e não está entregando porque está em padrões emocionais, de medos, de pesos emocionais. Então nós podemos desenvolver mais leveza para caminhar mais rápido. E não mais rápido pela velocidade, mas mais rápido porque nós sabemos que podemos mais. E podemos servir mais e fazer mais e expandir e contribuir aí com mais pessoas, né? É isso, exatamente, Adeline, que bom, colocou aí. Excelência é compromisso com o seu potencial. Você está comprometida com o seu potencial? Ou você está só no, já tá bom, não precisa, não é pra mim. De certa forma, conformadas. Excelência é isso. Escolher, conectando ao nosso versículo de hoje, escolher pensamentos elevados, é buscar maturidade emocional, é crescer pessoalmente, espiritualmente, assumir responsabilidades. É isso. Saia do automático. Pare de repetir padrões, de se acomodar, de aceitar a mediocridade. Todos nós precisamos, preciso melhorar e muito. Todos nós precisamos. Vamos juntas aí nessa jornada, viu? Deixa eu ir, né, meu povo? Senão eu continuo falando. Me empolguei. Mas é isto. Não pensem naquilo que é confortável. Pensem naquilo que é virtuoso. Pense naquilo que expande. Pense naquilo que vai te fazer crescer, que vai edificar a sua vida, não porque termina em você, mas porque vai edificar outras vidas à medida que você continua aí compartilhando e transbordando.
Olha, minha mãe, gente, ó, pode falar, é bom de ouvir. Tá aí, ó, a primeira que entra e fica até o final. Eu sei que teve um monte de gente que entrou e saiu, mas a minha mãe entra e fica até o final. Que bom, mãezinha. Obrigada, meu amor. Obrigada aí pelo apoio incondicional. Gente, um beijo, um ótimo final de semana pra vocês. E amanhã, 9h30, eu espero vocês. Coloquem lembrete, que amanhã tá imperdível, viu? Amanhã, sábado, 9h30, vai ter live, vai ser muito especial. Um beijo pra vocês.